Rota. No domingo, o Remo perdeu para o CRB em Maceió por 2-0, num jogo que poderia ter melhor sorte. Teve mais posse de bola, finalizou muito mais que o adversário, mas o contraveneno do CRB foi fazer o que o Remo fez em vários jogos desta segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O CRB deu a bola para o Remo, a equipe regatiana jogou de forma reativa e o Galo da Pajuçara levou a melhor contra o Leão Azul. Marcou os gols em momentos importantes do jogo e foi administrando. É verdade que o Matheus Albino foi o grande nome da partida, com belas defesas, e o Remo perdeu uma carrada de gols. O Pedro Rocha, então, desperdiçou pelo menos 3 grandes chances, oportunidades de ouro, além do pênalti mal cobrado e defendido em 2 tempos pelo goleiro da equipe alagoana. O Remo entrou no 4-1-4-1, com Viseu à frente, com o Luan Martins como o 1 defensivo. Alvarinho saiu do time, Pedro Costa apareceu na lateral direita, opções diferentes, montagem de modelo de jogo diferente e nada disso surtiu efeito numa tarde e noite em que o Remo ficou devendo esta letalidade, esse posicionamento mais ajustado, essa transição rápida e a definição cirúrgica. O Remo não foi um time efetivo, não foi um time eficaz e acabou perdendo para o CRB. Mas a campanha do Remo ainda é merecedora de aplausos. É claro, vamos ter chacoalhada, é natural, Davó está aí para assumir a condição de comandante de ataque, porque Viseu e Ítalo seguem devendo, e o Remo espera ter de volta no jogo do próximo domingo contra o Operário, que será às 19 horas no Mangueirão, os jogadores Marcelinho, Janderson e o Caio Vinícius. Serão, sem dúvida, jogadores importantíssimos para restabelecer o equilíbrio da equipe azulina em campo. O Remo apresenta oficialmente o seu novo executivo, Marcos Braz, que chegou em Belém, cercado de muita expectativa. Há críticas pontuais pela contratação do Marcos Braz, que não é um executivo de ofício, vai começar esse trabalho como profissional da área de contratações de jogadores de forma remunerada pela primeira vez, mas há também muita motivação, há muita visibilidade e a expectativa é que o Remo possa ter acertado nesta contratação. Tomara que seja assim. Claro, o tempo vai dizer se a contratação de Marcos Braz como executivo de futebol foi um acerto azulino e tomara que seja essa a expectativa. O Remo segue no mercado, buscando nesta pequena janela contratações pontuais e importantes, mas olhando muito mais na janela do mês de julho, que será mais longa, até setembro, para efetivamente encorpar a equipe para a sequência da Série B do Brasileirão. O Leão perdeu a invencibilidade, mas segue no bolo de cima, segue olhando para o acesso à Série A e o que se espera é que o Daniel Paulista consiga, então, já neste jogo de domingo contra o Operário, outra vez encontrar o caminho da vitória para posicionar o Remo cada vez mais consolidado nesta condição de postulante a uma das 4 vagas para a primeira divisão do futebol brasileiro no ano que vem. Vou dizer para vocês que o Marcos Braz, ex-dirigente do Flamengo, é o novo diretor de futebol do Remo. Olha aí, diretor de futebol do Remo, tá? Que loucura. Novo executivo de futebol, o Marcos Braz, ele já vinha trabalhando ali, né, em parceria com o Remo, agora já veio a oficialização, então o Marcos Braz está de volta ao futebol. Marcos Braz de volta ao futebol, só que agora em outro clube. Então, a notícia aí de agora, Marcos Braz, os torcedores aí comentando, né, pessoal falando que o Renan Flá, estranho, com o nível dos diretores brasileiros e depois das conquistas no Flamengo, mesmo o trabalho sendo meia boca, facilmente o empresário poderia colocar ele em clubes da Série A.
Não acho que foi empresário, não. Acho que foi contato, amizade. Não acho que foi empresário, não. Mas eu concordo que ele poderia ter ido para um clube maior. Tinha condição de ir para um clube maior. E eu não acho que o trabalho foi meia boca, não. Eu acho que a gente tinha as reclamações pontuais, mas é um cara que fez história no Flamengo, né? Um cara que foi campeão, aí multicampeão pelo Flamengo. Eu acho, gente, que a decisão dele, tá? E aí não é defender o Marcos Braz, não. Eu acho que a decisão dele foi muito mais de não ir para um time rival do Flamengo, não ir para a mesma divisão, para não gerar uma animosidade. Eu acho que ele pode ter procurado um time que não iria, assim, né, ter uma repercussão negativa e tudo mais, né? Aí tem gente falando que faz falta no Flamengo, tem comentário dos dois tipos, né? Então, aí o pessoal falando que é uma decadência e tudo mais. Eu sinceramente não, eu acho que é importante ele estar trabalhando, né? Eu nunca vou ver o copo vazio, cara, sempre vou tentar ver o copo cheio. Tá trabalhando, né? Boa sorte pro Marcos Braz, obrigado pelo que fez pelo Flamengo. Teve erros, teve acertos, mas obrigado aí, né? E boa sorte ao ex-dirigente do Flamengo, Marcos Braz. Acho que a gente não precisa ficar atacando ninguém, sabe? Atacando o Landim, atacando o Marcos Braz, atacando as pessoas. Saíram, obrigado, vida que segue, entendeu? E é isso, tá? Se fosse eu que estivesse lá e dizer, Marquinhos, vamos subir, pai. Nem perguntava, né? Não tinha pergunta nenhuma, tá? Agora veremos Viseu. Eu fico imaginando ele mandando uma mensagem, porque Viseu dividiu o ataque rubro-negro do poderoso Mengão com o Vinícius Júnior, quase ele indo embora já para o Real Madrid. E era reserva do Paulo Guerreiro, na 2017. época da Exatamente. Viseu tem que ser respeitado. Fez o gol e mandou o dedo do meio pro zagueiro Rodolfo. Vocês não respeitam Viseu aqui. O Pedro Rocha, ele jogava na Rússia. Estou falando de jogador, meu amigo. Tô falando de Viseu, você me vem com Pedro Rocha. Não, o Marcos Braz que foi atrás do Pedro Rocha na época lá na Rússia para trazer ele pro fim de 2020. Tá vendo como sabe das coisas, Marquinhos? Então vamos agora ver, porque Viseu, que é perseguido por esses meninos, não jogaram em lugar nenhum, verdade, não chuparam laranja em vestiário, mas perseguem Viseu. Eu sou o único aqui. Viseu pegou o telefone e ligou para Vini Júnior. Disse, Vini Júnior, eu quero na cancha para botar em mi pé tuerto, para ver se vou a fazer gol. O Vinícius Júnior esqueceu de falar português? É porque Vinícius ainda estava em Madrid. Tá. E viu uma cueca-cuela, né? Aí disse, quero uma cueca-cuela, porque teve um repórter chamado Bad Boy que foi cobrir uma Copa América aqui no Chile, sei lá onde foi. Venezuela. Ele chegou lá e disse que queria uma colher para comer e uma cueca-cuela. Mas é mais ou menos isso. Mas já melhorou, ele foi expulso depois. Aí a foto. Olha, não satisfeito com a demora da gente pedir, o nosso operador botou, olha aí. Pernas bonitas de Viseu, rosto lindo, dentes impecáveis. Agora, chuteira de Vini Júnior. Agora vai, gente. Acho que é o lado, né? Olha, obrigado, Vini Júnior. Sabe qual é o papo? Essa é uma edição especial da Nike só pro Vinícius Júnior e ele deve ter escolhido a dedo os jogadores que receberam esse exemplar. Você tá com E cara de vocês estão com tailandês. inveja. Você está com inveja. Claro, tô porque eu sou ruim de bola e estragar uma chuteira dessa, tem que ser quem sabe jogar, né, mano? E o Viseu? As minhas chuteiras, Mas aquela olha, que eu compro no ver o peso de 50 os gols de ruim. Viseu, essa chuteira tem que trazer boas áreas dos gols que o Vini Júnior faz no Real, porque na seleção. Então vou pegar a versão, né? Não, tá quieto ali, o Tala deu um show nos comentários ontem, viu, Tala? Obrigado. Você é magnânimo, Tala. Tala tava atacando na tardezinha, velho. Esse Tala não tem jeito, velho. Também depois daquele contra-ataque soviético que ele tomou. Depois do time que era o Lanterna se salvar. O que aconteceu? E subir. Ele que foi o primeiro a tumultuar o grupo. O que foi que aconteceu? Aquela mensagem que você mandou lá na Reviravolta. Ele que mandou. Era 9 da noite. Você que mandou o print. Enquanto a tardezinha tava rolando, ele recebeu aquela notícia. Siga aquela pelota, melhor. E o Luizinho Lopes não era mais treinador do Paysandu. O amor da minha vida? Aí depois daquele contra-ataque, mano, o Open virou Open Food. Depois. Gente, isso aqui parece uma família, né? É difícil uma rádio reunir todos os seus integrantes. Aqui tá faltando só o Bad Boy, Max. e o Max, né? O André e o Max. Só tá faltando 3, cara.
Mas é difícil reunir uma turma dessa aqui nesse horário, né? Para bater um papo. É isso. Pra família, sabe, gente? Parece uma família, mas não é, gente. Vocês não tem ideia por trás das bombas. Olha, o Marcos Braz veio para organizar o Baianão Mais, fazer boas contratações, dizer pro Viseu, ou ele joga, ele vai embora, porque ninguém tem coragem de dizer isso pro Viseu, e ele vai ter, entendeu? Aí um caboclo veio comigo e disse assim mesmo, ei, rapaz, pô, sabe o que te lamenta? Que a galera gostava do Papelinho, pô, ele era muito bem quisto lá dentro, tudo e tal. Pô, o Marcos pode pegar mais pesado, a galera... A galera que cortava a grama, que é importante cortar bem a grama, que fica na portaria, na cozinha, lá reparando os carros tudinho, que o Papelinho pagava o café com pão, com manteiga às 6 da tarde. Agora, os caras técnicos que precisam ver as coisas funcionando dentro do futebol profissional do Clube do Remo não vão sentir falta. Dito pra mim isso. Tô falando da pessoa, tá? Tô falando do... E por isso que ele volta ao Fortaleza. Pra ser legal, pra pagar o pão das 8 horas, pra não ter mais ciumeira e confusão lá, pra deixar todo mundo legal. Entendeu? É mais ou menos isso. Aí a gente vai agora, bora pro campo. O Remo tá jogando uma vez por semana, senhoras e senhores. O Remo jogou domingo. E vai voltar a jogar só no domingo. No domingo. Eu não posso ter jogador abrindo a perna, gente. Cadê o volante? Cadê o lateral direito? Cadê esse povo, negros? Cadê esse povo, velho? Que história é essa, velho? Vou levantar isso hoje lá, né, pra saber como é que tá a questão do Caio Vinícius. O Caio Vinícius ainda é pior, porque ele teve um problema realmente de lesão, e a tendência era que ele ficasse pelo menos 2 semanas fora. O Janderson e o Marcelinho, o Marcelinho principalmente, era uma chance alta de lesão, por isso que ele não viajou, e o Janderson ele sentiu no jogo que ele voltou, então eu imagino que para esse jogo eles estejam aptos.